E aí, pessoal que acompanha Respira, Inspira, Não Pira, tudo bom com vocês? Preparados para mais uma live hoje? Hoje é um assunto bem interessante, hein? Síndrome de burnout em profissionais da saúde, né, nessa Covid-19 que estamos enfrentando. Vou chamar o Douglas aqui. E Douglas, e aí, Gabi, boa noite, beleza? tudo bem e você? Como tá? Tran- Tranquilo, muito frio, Prepa- mas tá de boa. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Tá, beleza. Dá pra me ouvir direito? Tá ótimo. Ó, não liga não que eu tô. É as cachorras, tá bom? Relaxa, estamos em home office todo mundo. Barulhos Ah, externos. sim, tamo aí. Pessoal, a gente, como eu falei no começo, a gente vai ter nosso tema de síndrome de burnout em profissionais da saúde, né? Nossa convidada hoje é a psicóloga Shirley Nunes. Vou falar um pouquinho da apresentação dela. Psicóloga clínica em consultório particular, atividades realizadas atualmente no consultório. A fase psicoterapia para adultos e pessoas enlutadas. Tem grupo de estudos na temática de luto, psicanálise, luto na perspectiva da psicanálise, supervisão clínica para psicólogos clínicos e hospitalários e psicóloga hospitalar. Vamos chamar ela aqui. Demorou para carregar quando eu chamei? Ah, aqui. Oi, Gabriel. Oi, Douglas. Oi, Tudo Shirley, tudo bem? Vem, bom? Tudo Silei. bem? Prazer receber você aqui. Prazer é todo meu. Eu tô nervosa porque eu não sou acostumada com esse negócio de live. Acho que isso é muito moderno para mim, entendeu? Somos Mas dois, Shirley, eu então. só vou te pedir uma coisa. diga. Coloque o celular em pé. Ixi, então peraí. Eu tô usando, olha, já começou já a complicar a minha vida. Eu tô usando um pedestal aqui, peraí. É porque Vamos, no Instagram fica ruim, depois eu consiga. O então, Instagram é sempre em pé. peraí. Eu acho que assim ficou Aí, melhor, mas eu não sei se eu ficou. vou Ficou. conseguir usar o meu suporte aqui, peraí. Vamos ver, se não cair, se não me derrubar na live, tá tudo certo. Sei lá, o Douglas tá com o cachorro latindo. Ah, Pronto! É assim isso que é normal. funciona. Bom, então eu queria muito agradecer vocês dois, viu? Vocês dois foram ex-alunos muito queridos, né? E hoje são os meus colegas de profissão. Então, além de agradecê-los pelo convite de estar aqui com vocês e com todo o público de vocês que estão aí ao vivo com a gente, eu também queria muito parabenizá-los, porque eu gostei bastante da proposta, né, dessa conversa, do assunto, da temática. Acho que é um assunto extremamente pertinente e necessário, né, principalmente agora, nesse contexto pandêmico atual. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, eu estou muito feliz de acompanhar vocês pelas redes sociais, de ver o quanto vocês estão engajados na psicologia, e isso me enche de muito orgulho e satisfação, porque, afinal de contas, eu participei, ainda que pouquinho, né, no processo de formação de vocês, então o coração da gente transborda aí de felicidade de ver essa geração vindo com tanto engajamento e tão desenvolta nessas ferramentas de rede social, de mídia. Então, parabéns, viu? E muito obrigada pelo convite. Obrigado, Shirley. Bri- Ninguém melhor do que a gente convidar para falar desse tema, né? Ih, não Sim, sei, sim. aí é uma responsabilidade muito grande. Mas Bri- eu tô aqui acreditando que vai ser mais um bate-papo mesmo, né? Isso Acho que mesmo. essa é a ideia da gente ir refletindo e convidando todo mundo a pensar do que tem sido aí preconizado já em alguns estudos, né? Sobre a questão da síndrome de burnout, principalmente, né, nos profissionais de saúde e nos profissionais de saúde que estão na linha de frente, né, no combate da Covid-19.
Então, eu acho que vai ser uma conversa boa, assim, eu espero, né? Tô bem engajada aí de dar o meu melhor para vocês todos. Nós que agradecemos, Silei, pela sua participação, assim, né? Você foi uma pessoa, assim, que nos ajudou muito na faculdade, né? Assim, que fez eu e o Gabriel se tornar esses profissionais que somos hoje, né? E, assim, é cada vez mais nós evoluir, né? Como profissional, e essas palavras vindo de você, né, te dá mais força pra gente ainda, pra gente ir em Sim. frente. Nossa, muito obrigada. Fico feliz de saber que eu pude compartilhar. Eu tô aqui olhando vocês falando e tô vendo mensagem de alguns colegas meus. Eu já vi que a Andréia, que é uma querida amiga da psicologia, que foi chefe lá na Santa Casa, a gente trabalhou juntas na Santa Casa, tá aqui. Acabei de ver uma nutricionista que eu amo de paixão, que é a Natália. Muito obrigada, tô até emocionada. Tem uma aluna sua também, que eu vi aqui. Eu vi, acho que a Thaís, que isso, né? Acho que não sei se foi a Thaís, enfim. Tô muito feliz de ver o pessoal aqui comigo, um pouco envergonhada. Depois vocês me dão um feedback se eu me saí bem ou não. Tá aí. Muito bom. Então, para entrar sempre todos os temas que a gente pega, né? A gente seleciona 3 notícias ou 3 artigos que falam sobre esse tema para a gente desenrolar, né? Certo. Então, o primeiro é um artigo, né? Que fala infectando a mente, que é o nosso tema, né? Médicos e enfermeiros de todo o mundo estão enfrentando desgaste e fadiga ocupacionais devido ao aumento de estresse causado na pandemia pela Covid-19. Aí fala da universidade, foi a Universidade da AM do Texas e o Hospital Metodista de Washington. Estão trabalhando juntos para combater essa questão do burnout. A segunda notícia é que está carregando aqui. 78% dos profissionais da saúde tiveram sinais de burnout durante a pandemia. Né? Aí falam 78% profissionais de saúde, sendo 79% médico, 74% enfermeiro, 64% entre técnicos de enfermagem, né? E a terceira e última, que eu achei bastante interessante, que eu estava vendo essa semana, né? Vou ler só o primeiro parágrafo. Para profissionais da saúde diretamente ligados ao atendimento de casos de Covid-19, existem alguns fatores estressores, além dos que já ocorreram no serviço de saúde geral. É o que meio que eu e a Cirlei tinha falado mais cedo, né? O burnout não vem de agora, né, do Covid-19. O burnout já vem em profissionais da saúde muito antes de tudo isso, né? Exatamente. Aí também fala, cuidar de pacientes que sofrem de Covid-19 pode ter um efeito emocional importante. É comum se sentir sobrecarregado e sob pressão, mas é importante lembrar que o estresse desse momento não significa fraqueza ou incompetência profissional. Nossa, muito bom, muito pertinente com o que eu fui pensando mesmo para essa conversa aqui com vocês. Acho que o primeiro ponto é a nomenclatura mesmo, como é que é conhecida a síndrome de burnout, né? Então, ela também é conhecida, a literatura aponta isso como a síndrome do esgotamento profissional e psíquico. Né? E ela é uma doença que é considerada de ordem psicossocial, porque ela gera um impacto na vida social desses indivíduos, né, que acabam desencadeando a síndrome de burnout. Ela está diretamente relacionada com as atividades laborais. Então, olha que interessante. Neste momento, o mundo, né, as pessoas mundialmente falando, estão sofrendo sim por conta da pandemia, do isolamento, dessas privações de contato e principalmente na nossa cultura, onde o contato é
extremamente importante. Nós somos um povo que gostamos de abraçar, de beijar, né? Somos um povo latino que temos esse jeito de ser culturalmente falando. Neste momento de isolamento, onde você se vê privado de tudo isso e dos contatos, isso tem gerado na população, de uma forma geral, essa sobrecarga emocional e até física, né? Então, existe sim já um desgaste e existe sim os estudos apontando um crescimento extremamente expressivo em doenças de saúde mental na população como um todo. Mas para a gente considerar como síndrome de burnout, ela precisa estar atrelada às atividades laborais. Ainda que nós estamos nomeando de uma forma generalizada que existe um esgotamento, né, físico e emocional, se não estiver relacionada com o trabalho, nós não podemos classificar como uma síndrome de burnout. Tá certo? E o Gabriel colocou muito bem, a síndrome de burnout, ela sempre foi prevalente, ela sempre teve uma prevalência nos profissionais da área da saúde, né? E se a gente pensar, por que será, né, que esses profissionais tendem a ser mais acometidos pelo diagnóstico de síndrome de burnout? Eu fiquei muito refletindo sobre isso e pelo simples fato, e eu estou dizendo simples fato não necessariamente de um jeito de reduzir, mas por você ter na sua rotina diária de trabalho ter que ofertar cuidado para as pessoas que estão vulneráveis, e a gente está pensando nesse contexto de adoecimento, pelo simples fato de, na sua rotina diária de trabalho, você ter que conviver com perdas, sejam elas simbólicas ou até da própria morte concreta todos os dias, isso por si só já gera uma sobrecarga nesses profissionais. E eu vou me incluir nesses profissionais, porque o psicólogo também é um profissional da saúde, inserido neste momento na linha de frente, né? Inserido também neste momento, ajudando também no combate aí, contra a Covid, tá certo? Então, isso por si só já gera uma sobrecarga. A rotina de trabalho desses profissionais de saúde sempre foi muito puxada, né? E frente a todos esses fatores que eu acabei de mencionar para vocês. O que vale ressaltar é que existe alguns sinalizadores que a gente pode, acho que aqui chamá-los de sintomas, né? Para você começar a observar se de repente o que você está sentindo pode ser ou pode estar presente, né, na síndrome de burnout. Opa! Olha, tá vendo? O pedestal já me derrubou aqui, desculpa. Tudo bem. Vou ter que segurar aqui. O que a gente tem, né? Então, assim, enquanto sintomas. E eu tô pensando para além do que a gente está chamando de desgaste físico ou emocional. Então, a literatura aponta que existem os principais sintomas. Esses pacientes acometidos pela doença de síndrome de burnout apresentam hipertensão arterial, apresentam náuseas, apresentam estresse bem elevado, apresenta crises de ansiedade. Eu já atendi profissionais da área da saúde no consultório, dizendo que chegou na porta do hospital e teve uma crise de ansiedade, até muito parecido com um pânico, e não conseguiu entrar para trabalhar. Né? O pânico tomou conta que ele chegou até a porta e começou a chorar compulsivamente e foi embora, ele não conseguiu entrar para fazer o seu trabalho. Dificuldades de concentração, dificuldades de manter a atenção preservada, né? Assim, ou se concentrar mesmo na atividade, e também dificuldade de reter, a memória também fica comprometida. Eu estou falando até de aspectos mais de cunhos cognitivos, né? Neurológicos, e isso decorrente mesmo ao esgotamento mental, né? Além da exaustão e da qualidade do sono, que fica bastante prejudicada. Então, esses são os principais sintomas. Pode ser que você apresente outros sintomas, mas os principais que na classificação até, né, para definir se é um sintoma relacionado à síndrome de burnout ou não, são esses, né?
Então, isso está vindo muito de encontro com o que vocês foram lendo nessas publicações, né, nessas divulgações, né? Então, eu falei que sempre foi uma predisposição para os profissionais de saúde, né? E os estudos vêm apontando exatamente, Gabriel, o que você trouxe enquanto dado. Eu fiz um levantamento, assim, só para ter ideia do que a gente tinha antes da pandemia, para a gente poder pensar o que a gente tem agora enquanto síndrome de burnout nesse momento pandêmico. Tem um estudo realizado pela International Stress Association no Brasil, que ela apontou em 2019, então antes desse contexto pandêmico, né, uma prevalência crescente da síndrome de burnout nas pessoas ou nos profissionais, eles chamam de população economicamente ativa, né? Então são pessoas que estão ativamente trabalhando, aonde eles já apontavam naquela época, em 2019, 72%. Né, dessa população aí apresentando níveis elevados de estresse. Lembra? Um dos sintomas de burnout é o estresse, tá bem? O estresse elevado. Desses 72%, desculpa, o estudo apontou que 32 apresentaram a síndrome de burnout. Então, é um número que já estava expressivo, né? Se a gente pensar em 2019, já vinha caminhando aí para um crescimento. Já vinha para um aumento. Exatamente, bem significativo. Na ocasião, o estudo ele atribui que fatores que possam estar, então, corroborando para esse elevar, né, dessa porcentagem na síndrome de burnout? Lá eles constataram 2 fatores importantes. O primeiro, o mercado muito competitivo, né? As pessoas gerando essa competição de que eu preciso, eu tenho, eu devo, né? E isso acaba desorganizando também emocionalmente, no sentido de desencadear a ansiedade, desencadear o estresse. E o segundo fator foi o não reconhecimento dos sintomas. Né? Infelizmente, ainda existe muitos paradigmas e muitos preconceitos em relação à síndrome de burnout. É muito comum estar rotulado a preguiça, a desculpa para não trabalhar, né? E isso é muito grave, porque isso faz com que as pessoas acabam guardando para si e acaba agravando o sintoma, né? E aí, quando vai procurar ajuda, já está extremamente exacerbado, né? E aí precisa, de fato, do afastamento, né? Precisa de cuidados medicamentosos, de um tratamento em conjunto psiquiatra e psicólogo, né? E aí eu queria muito pensar com vocês sobre isso, porque muito pelo contrário do que tem enquanto paradigma, enquanto rótulo, as pessoas que mais têm predisposição a desencadear o burnout são pessoas que são extremamente comprometidas com o trabalho, são extremamente responsáveis e muito autoexigentes. Né? Então, são pessoas que têm um nível de exigência, de querer dar o seu melhor, de fazer o seu melhor. Essas são pessoas que a gente chama até, se a gente for pensar num termo mais da psicologia, talvez com um traço de ego mais rígido, né? É aquela pessoa que segue as regras, né? Então, essas são pessoas que têm uma predisposição para desencadear. Então, olha que interessante isso. Não condiz com o rótulo que o senso comum, né, o que as pessoas tendem a banalizar. Né? Muito pelo contrário. Né? E são pessoas que entram num profundo sofrimento, porque são pessoas que normalmente gostam do que fazem, escolheram a profissão porque gostam da profissão e se vê nesse conflito interno, nessa guerra interna de não se sentir mais... como que eu posso dizer, com energia para o trabalho, né? Porque a gente está falando de um esgotamento. E aí o corpo sente e a mente também. E aí começa o conflito interno e que vai gerando sentimentos de culpa, sentimentos de menos-valia, de impotência, que é muito comum também aparecer, né? Posso seguir aqui ou vocês querem fazer mais alguma consideração para a gente ir papeando aqui? Por favor, acrescentar você também pode falar, doutor, vai. Posso falar? Pode. Não, é que a Cirlei, né? Eu ia falar professora, né? Não, é Cirlei, tranquilo. Mal acostumado.
além dos profissionais que tem, né, da área da saúde, né, eu trabalhei numa residência inclusiva, que é linha de frente também, né, que moram pessoas com deficiência intelectual. E esses profissionais, a maioria, cuidadores, né, também teve muitas crises de ansiedade, porque assim, eles tinham que trabalhar 12 horas por dia, né? E assim, e são com pessoas com deficiência intelectual, né? Deficiências. E assim, eles entraram nessa pandemia de uma carga tão enorme de desgaste que chegamos a ter, tipo, 3 pessoas de um plantão, porque o resto não tinha mais condições de trabalhar, teve que ser afastado, né? Olha. Então, além dos hospitais, tem, né, essas pessoas, tá outras linhas de frente, né? Em Sim, SAICAS, que é os sim, orfanatos, sim, residências inclusivas, sim. motoristas de ônibus também, vamos colocar também, né, nessa leva também, né? Porque eles têm que ir. E já tinha um esgotamento, né, antes, que nem vocês colocaram. Então, aflorou muito mais nessa pandemia, Sim. porque teve muito mais responsabilidades, né? E ainda mais numa residência que mora 20, né? Eles se viram assim, o que eu vou fazer agora, né? E a cobrança deles foram muito maior Sim. de abril para cá e perdemos muita gente assim, muitos bons trabalhadores que teve que ser afastado do serviço porque Sim. não dava mais conta, né? Que Sim. nem você Perfeito. falou, que nem você falou, Silei, que um paciente, né? Você foi atender e ele não entrou para trabalhar numa crise de pânico. Sim, Aconteceu isso sim. 2 vezes, assim, tipo, da mesma semana. A pessoa não aguentava ir para trabalhar, teve uma crise de pânico, travou assim, falou, ó, não dá, não dá. Começava a chorar, Sim. tudo, com muito medo, né? E assim, aí nós fomos vendo, né, o quanto que isso afetou em todos os funcionários, desde a área da limpeza até a gerência, Sim, sim. né? Então, começamos a Acho que é muito, trabalhar. muito importante você ter colocado isso. A gente está aqui, talvez, muito direcionado a uma população específica, que são os profissionais da área da saúde, mas eu volto a enfatizar o início da minha fala. Para ser considerado este esgotamento, né, profissional e psíquico e psicológico, que é a síndrome de burnout, ela tem que estar relacionada ao trabalho. E isso Sim, não sim. diz respeito apenas à classe que está Sim. trabalhando ali na linha de frente em hospitais, né, a população que são os profissionais da saúde mental, ou da saúde como um todo. A gente está falando de profissionais, independente da Sim, área sim. de Sim. atuação, né? Isso Porque mesmo. a gente fala profissional da saúde, mas no hospital tem atendente, o pessoal da Tem todo, Exato, limpeza, né? tem exatamente, o motorista da ambulância, tem tudo, exato, exato. Engloba Tudo, engloba tudo. todo tudo mundo que isso. está envolvido em prol de alguma forma, contribuir para que as coisas funcionem, para que o cuidado seja ofertado, né? Isso Sim, mesmo, sim. muito bem lembrado, Douglas. Sim, e também essa questão, igual a Cirlei falou, né, tem muitos médicos que querem dar o melhor de si, né? Sim. Então, acaba na Covid-19, por exemplo, a gente tem muitas perdas. Então, É verdade. eu perder um paciente que eu tentei fazer de tudo por ele, para ele sobreviver, Sim. isso é um estresse para ele Sim, também, né? até porque se a gente pensar, são profissionais que sempre foram preparados não para perder, mas para salvar Para vidas, né? salvar. Então, diante de uma situação em que eles se veem fora do controle e de uma impotência que é colocada ali nesse cenário que a gente está vivendo, e por vários fatores, por vários motivos, isso também acaba favorecendo, sim, esse desgaste emocional, né? Esse esgotamento emocional, psíquico, que tem a ver com o burnout, né? Um outro fator também que eu penso ser muito importante da gente pensar aqui juntos, diz respeito
aos ambientes tóxicos de trabalho, né? A gente também tem essa questão que favorece, infelizmente, o desencadear da síndrome de burnout. O que a gente está falando quando a gente nomeia um ambiente tóxico como um ambiente de trabalho? Isso aparece também bastante na narrativa dos profissionais que a gente tem atendido aí nos consultórios, né, que estão passando por esse afastamento decorrente da síndrome de burnout. É muito comum eles atrelarem ou eles atribuírem a esse desequilíbrio emocional as mudanças na rotina de trabalho, as mudanças nas demandas de trabalho, as mudanças de chefia. Normalmente esse novo chefe, ele vem muito em prol de cumprir metas, de atender às demandas da instituição e dos seus chefes, e ele acaba então ficando voltado muito em atingir metas e acaba não dando atenção às pessoas que estão envolvidas no fazer ali. Né? E isso acaba, sim, também contribuindo. Né? É muito comum eles dizerem que eles não se sentem reconhecidos, eles não se sentem úteis no seu fazer e não se sentem gratificados. Então, eu volto a dizer, isso sempre existiu, infelizmente, né? Mas que diante de um contexto pandêmico, quando um ambiente também permanece tóxico, isso só faz potencializar o desencadear da síndrome de burnout, né? Porque você muitas vezes se depara com uma chefia, com uma liderança pouco acolhedora, né? Espaços que, infelizmente, até pela rotina e a dinâmica de trabalho e essa sobrecarga que a gente está falando, espaços que não oferecem uma escuta, uma roda de conversa para uma descompressão, né? A gente muitas vezes não vivencia isso nesse cenário de saúde, muito pelo contrário, todo mundo é envolvido pelo fazer e haja o que fazer, e aí você não tem esses momentos. E isso também acaba, de fato, favorecendo significativamente para o burnout. Né? Então, olha só que interessante, tudo isso sempre existiu, né? Sim. E aí chega essa questão pandêmica, que daí vai despertar ou vai deixar mais vulneráveis ainda os profissionais da saúde, né? Em especial os profissionais que estão ativamente na linha de frente aí no combate da Covid. Então, a gente está falando de alguns fatores estressores, por exemplo, a insegurança, né? No começo, ninguém sabia do que se tratava, então todo mundo tinha muito medo, né? Será que a gente vai se contaminar? Como é que vai ser? Né? Muitas inseguranças, quanto tempo isso vai durar? Essa incerteza ainda permanece, né? A gente cogitava lá no começo da pandemia que até setembro do ano passado a gente já está, né, muito bem. Pelo contrário, vem uma segunda onda muito pior, né? E aí no momento em que já está todo mundo esgotado, né? Então isso também acaba favorecendo melancolia, medo, uma preocupação muito elevada com a contaminação em relação aos seus familiares, principalmente há um mês aí atrás, onde a gente teve uma lotação nos hospitais, a gente não tinha mais leitos a ser ofertado, então todo mundo com muito medo, os profissionais da saúde em especial, que vivencia isso na realidade. A gente não precisa de mídia falando, a gente está ali de frente vivenciando, né? Então, assim, a gente vê que não tinha como mais abarcar casos e morrendo de medo dos nossos entes queridos ficarem doentes pelo coronavírus nesse momento e de não ter para onde levar. E olha que interessante, de não ter para onde levar, independente da sua classe econômica, porque o SUS estava cheio e os privados estavam cheios, né? Então, nivelou todo mundo na mesma condição. Né? Não tinha mais assistência a ser ofertada para o rico e para o pobre, né? A gente estava no mesmo nível, né? Então, a falta de empatia por parte de uma grande parte aí da população e não acatar as regras, descumprir o isolamento social, não adotar as medidas protetivas contra o coronavírus, isso também nos afeta enquanto profissionais da saúde, porque você está ali
né? Você está ali tentando dar o seu melhor, combatendo, né? E tentando lutar e salvar vidas, enfim, e você se depara com uma sociedade que vai na contramão do que você está fazendo, num comportamento extremamente negacionista e que a gente até pensa que é patológico isso, né? Além de tudo, ainda tem um desgoverno que também não favorece, né, o nosso trabalho e com tudo isso somado à sobrecarga de trabalho, né? Então, olha quantos fatores, além do que já tinha, né, que vem junto com a pandemia, né? Sim, você vai remando contra a maré, né? Vai tentando e meio que dá murro em ponta de faca. Exato. E profissionais da saúde lá na linha, esses pessoais, assim, eu sou privilegiado de trabalhar em casa, eu trabalho via remoto hoje em dia, sou privilegiado. E tem profissionais médicos, enfermeiras, essas pessoas que têm que sair, né, para ir para hospitais, e depois eles chegarem lá e passar na televisão ou ter alguma notícia de festas, né, ou se você vai ver ônibus extremamente lotados. Exato. Né? Lojas todas abertas, aí você olha assim e fala, cara, não tem mais leito, mas tá tudo aberto novamente. O que tá acontecendo? Não tô entendendo mais. Exato. Isso gera mesmo, né, um sentimento de muita impotência, um sentimento de um esgotamento, como você bem falou, a sensação é de que você tá remando contra a maré mesmo, né? Totalmente impotente. Exato, e isso é muito ruim mesmo, né? A gente escuta os especialistas, os estudos, a ciência diz uma coisa e aí você vê alguns governantes dizendo outra e isso também gera um desgaste nos cientistas, nos especialistas, né? Então você fica à mercê de tudo isso. Isso também corrobora para o síndrome de burnout, né? Isso é fato, né? Acho que a gente não precisa nem de pesquisa para poder afirmar que isso de fato também é um fator que contribui, né? Sim, porque a gente vê, né? Os índices, assim, as internações estão caindo. Na primeira brecha que viram que é internação, eu abro tudo. Então aqui que eu penso que a gente tem que dosar, né? A gente sabe também que a população precisa trabalhar, eu acho que não é essa a questão. A questão é que você pode fazer isso com segurança, que você pode fazer isso adotando as medidas, os protocolos, né? Qual é a dificuldade de usar uma máscara corretamente, né? Sabe? É nisso que a gente está falando. Qual é a dificuldade de manter um distanciamento social, tendo em vista que já foi comprovado que isso são comportamentos preventivos, né? A gente ainda está aí, infelizmente, a passos de tartaruga em relação à vacinação, né? Mas a vacinação, ela não vai te prevenir, ela vai amenizar os sintomas, né? Os danos de um agravamento por via da Covid. Mas você toma a vacina e você continua usando e seguindo exatamente os cuidados preconizados, né? Eu achei muito interessante, Gabriel, que você trouxe aí uns dados bem alarmantes, né, em relação aos médicos, aos enfermeiros. Eu fiz uma pesquisa num portal, não sei se vocês conhecem, chama PebMed. É um portal onde eles produzem conteúdos médicos mesmo, e eles fizeram um estudo para ver a prevalência de burnout nos profissionais médicos e enfermeiros. Eu fiquei bastante assustada com a porcentagem, né? No estudo do portal da PebMed, eles disseram que 82% dos médicos que estão na linha de frente, a gente chama de covidário, né? Que estão diretamente no combate à Covid-19, apresentaram a síndrome de burnout. E 71% desses médicos que não estão diretamente no combate à Covid também apresentaram síndrome de burnout, né? Então, eu acho que isso é um fator muito, muito interessante. O estudo diz que a predominância ali, o que predominou para o elevar dessa porcentagem foi mesmo o trabalho na linha de frente. Então, olha como a pandemia eleva essa porcentagem de forma significativa, né? Enquanto síndrome de burnout. Mas eles também
enfatizam que ainda tem outros fatores que contribuem para o desencadear do burnout, que foi o que a gente foi conversando. Então, o aumento de demanda e a falta de recursos, seja recursos humanos, seja recursos de materiais, né? Isso também é um fator que contribui para essa classe médica ter desencadeado a síndrome de burnout. O relacionamento ruim com os seus chefes imediatos é o segundo item mais, o segundo fator, na verdade, mais prevalente também quando no estudo da PubMed. Eles também falam que aparece também as piores condições de trabalho, principalmente na parte dos hospitais públicos, né? E o medo da contaminação dos familiares, que foi o que eu tinha mencionado para vocês. Isso também aparece no estudo. Além do que vocês também muito bem colocaram, um elevar aí da carga horária de trabalho, Sim, né? eu acho que foi até algumas das anotações que eu fiz aqui, né, alguns pontos, né, que mais ocasionaram, né, os sinais, luto pela perda dos colegas de trabalho, Exato, exato. restrição física de movimentação pelo equipamento, perda da autonomia no ambiente de trabalho, Isso mesmo. aumento da demanda, né? Isso então, que é o que realmente eles vão apontando, né? Eu lembro nas aulas que você falava, as outras professoras que tocaram no assunto de psicologia hospitalar, né, até os médicos, que o celular tá ligado o tempo todo. Se aparecer um plantão, eu tenho que comparecer, né? Exatamente, né? Eu não sei se vocês chegaram a pesquisar, mas eu achei super interessante, até tinha compartilhado um pouco mais cedo com o Gabriel, o aumento tem sido tão avassalador da síndrome de burnout que a Organização Mundial de Saúde inseriu na classificação internacional de doenças, no CID-11. Então, a partir de janeiro do ano que vem, a partir de janeiro de 2022, ela passa a ser um fenômeno ligado aí ao trabalho e passa a ser classificada como uma doença, de fato, né, na classificação aí do CID, e eles entenderam que é um estresse crônico, sim, que é desencadeado, né, no local de trabalho e que normalmente não é gerenciado ou cuidado com grande sucesso. Então, eles acabaram inserindo. Então, não sei se vocês sabiam dessa informação. Não, é igual eu falei, mas eu não sabia, também exato. agora. Eu achei muito importante de compartilhar isso com vocês. Então, a partir de janeiro aí do ano que vem, entra em vigor no CID-11, na classificação internacional de doença, síndrome de burnout, tá certo? Um outro fator que eu achei bem importante de pensar aqui, acho que a gente deve estar chegando na reta final, vocês estão controlando aí o horário? Sim, eu tô olhando aqui. Mas eu penso ser bem importante aqui de falar para vocês, de sensibilizar mesmo, né? Eu não sei aqui se eu tenho colegas médicos nesse momento aqui com a gente, se eu tenho colegas enfermeiros, nutricionistas, psicólogos. Eu acho que eu vou enfatizar psicólogo porque é atribuído à nossa figura um lugar de que a gente está blindado desse sofrimento. E nós somos seres humanos, trabalhadores, como todos os outros profissionais da saúde, tá certo? Então, o que a gente tem visto neste momento atual? A gente tem visto as instituições fazendo várias ações e promoções para este cuidado com a saúde mental. E evidente, com este aumento todo que a gente está discutindo e refletindo aqui em relação aos afastamentos devido às consequências aí de saúde mental, né? O que a gente tem visto, as instituições realmente sensibilizando e trabalhando e fazendo ações para que esses profissionais possam cuidar. E eu penso que isso é extremamente importante. A instituição também tem essa responsabilidade, né, de cuidar da nossa saúde mental. Nós somos profissionais que trabalhamos numa instituição, né, de saúde. Sim. Então, este cuidado é mais do que uma obrigação, né? Ainda que a gente saiba que quando um funcionário é afastado por problemas de saúde mental, e aqui no caso a gente está se referindo especificamente à síndrome de burnout, a gente está falando de
de um impacto no bem-estar, mas também no desenvolvimento das potencialidades humanas e, consequentemente, na baixa produtividade desses profissionais. Então, eu acho que é inteligente também das instituições olharem para isso e promoverem cada vez mais ações para cuidar da saúde mental dos seus colaboradores, tá bem? E eu também penso que é de responsabilidade aí nossa também ficarmos atentos aos sinais e reconhecermos que a gente também precisa de ajuda, né? Acho que isso é um fator crucial, principalmente para nós e principalmente para os profissionais que estão ali na linha de frente. A gente fala, parece que é clichê, né, a gente dizer quem cuida também precisa ser cuidado. É fato isso, né? Porque se você deixa ou se você não olha para isso, você pode se colocar em risco nas suas atividades e principalmente colocar aquele que você está ofertando cuidado em risco também, né? E principalmente as profissões que exigem esse cuidado diretamente com o paciente, que são os enfermeiros, que são os médicos, né? Então, que vocês não sintam envergonhados, que vocês não sintam rotulados. Este é um problema que precisa sim ser cuidado. Eu tenho visto o movimento de muitos colegas aí na rede, psicólogos e psiquiatras, com muitos trabalhos sendo desenvolvidos e ofertados, principalmente neste momento, para esses profissionais que estão na linha de frente, os profissionais da saúde. Então, assim, a gente tem uma gama de opções aí de profissionais ofertando essa escuta, essa ajuda terapêutica e dando esse apoio, né, emocional, psicológico e psiquiátrico também, quando se faz necessário o uso das medicações, tá certo? Então, não fique preso aos rótulos, né? E não banalize. A saúde mental ela é tão importante, e a gente já sabe disso há muito tempo, quanto o cuidado com a saúde física, tá bem? Sim. Sim. Eu não sei se eu tenho tempo, e eu queria que vocês me dissessem, o Douglas e o Gabriel, mas eu queria muito finalizar aqui a minha fala com um poema que foi compartilhado por uma profissional da saúde que teve o diagnóstico de síndrome de burnout. Ela disse que esse poema retratou em muitos momentos o que ela vivenciou quando ela estava com a síndrome de burnout. Então, se tiver um tempinho, eu gostaria de ler. Pode ser? Sim. Tá? Pode, fica à Então, vontade. então, eu vou ler aqui, tá bom? Vocês vão ver eu com a cabeça baixa aqui, porque eu estou lendo. Pode ficar à Não vontade. consigo decorar. Então, Pode. diz assim: você não busca o sorriso, cava as lágrimas. Você não semeia o amor, cultiva o ódio. Você não anda, trava tudo. Você acha que é muito, mas é nada. Você não respeita, assedia. Suas regras são sujas como a sua alma. Você não pensa na empresa, mas apenas no seu prazer tirano. Você não conversa, grita. Você não orienta, critica e impõe. Você não inspira, ironiza. Você não assume, transfere. Você não vê o ser humano, não vê nada. Alimenta-se do ódio, rancor e medo dos subordinados. Você nunca busca o acerto, somente o erro. E quando não o encontra, provoca-o. Contigo nada combina, a não ser este poema sem rima. É de um autor desconhecido, mas de uma profissional da saúde que compartilhou comigo um poema que representou uma experiência extremamente negativa na relação aqui, no caso, com a sua chefia, e que foi um fator aí desencadeador da síndrome de burnout. Então, com isso eu enfatizo que quando a gente assume este lugar de liderança, a gente assume também uma responsabilidade em cuidar e acolher o outro. A gente não administra coisas, a gente administra pessoas, né? E eu acho que isso faz toda a diferença. E talvez, se a gente tivesse mais líderes à frente, principalmente neste momento de Covid, mais líderes humanos, com este olhar mais acolhedor, talvez isso amenizasse também o desencadear da síndrome de burnout, tá bem? Eu espero ter atendido as expectativas de vocês. E agradeço a todo mundo aí que esteve presente com a gente. O poema
resumiu bem tudo isso que a gente falou, né? Muito, Exato, muito, muito. Num exato. pouco. E fala perfeitamente como que é um ambiente de trabalho estressante, né? Totalmente omisso com as pessoas, e isso eu falo e acho que em todos os lugares, a maioria sempre vai ter, Uhum. né? Sim, Um sim. chefe que é autoritário, que vai te passar toda a responsabilidade, vai te colocar para baixo e vai gritar com você, né? Sim, Isso e aí. disso, Infelizmente. e, e o que a gente vê também é que, assim, nesses lugares é um ajudando o outro, né, dentro. Verdade, Os verdade. enfermeiros, os médicos, eu vejo que eu sigo É. duas pessoas que Sim. estão na linha de frente, igual a doutora Ludmilla, né? Então, direto elas postam no status, menos um dia de Covid. Aí tem um São cartazinho dando são apoio. pequenas vitórias, Aham, mas que são comemoradas com muita alegria, né? Porque sim, o empenho e a dedicação é muito maior do que tudo isso, né? Do que a gente falou do desgoverno, do que as pessoas remando contra a gente. Então, assim, acho que isso de fato não vai acabar, né? Acho que não é essa questão. E é por isso que a gente merece esse cuidado enquanto profissionais de saúde, né? Sim, A gente está agora sendo aí visto como os protagonistas nesse cenário pandêmico, né? Então os protagonistas precisam de cuidado, né? Então acho que é nesse sentido que a gente está caminhando aqui, tá bem? sim. sim, sim. Muito obrigado, Silei. Eu que agradeço, agradeço a Sei que você todos que puderam estar aqui presente, né? Foi um tem prazer. trabalho agora. Obrigado por ter Tem ainda participado. mais um pouquinho de trabalho, isso Então, mais um mesmo. pouquinho. Fiquem Obrigado bem, mesmo por se ter cuidem, participado. viu? Você Saúde para todo também, bom mundo Obrigado. aí. Um trabalho. beijo, viu? Tchau. Beijo, Tchau, Tselê. tchau. Obrigadão, Tchau. hein? Obrigada, beijo, tchau. E aí, Douglas? Sensacional, hein? Bom, Sensacional a live com a só, Cirlei. Pô, acho que é uma das melhores. Acho que vamos colocar no top um ali, né? Pô, só sensacional deixar, mesmo. só deixar dois destaques aqui, né? A gente enfatizou hoje o tema é burnout em profissionais da saúde. Mas o que a gente tem reparado nesse momento sempre existiu burnout, né? Mas também aumentou muito o burnout em quem está trabalhando em home office. Não é porque está em casa que isso não existe, aumentou muito a demanda. Então Então, tem Lênin, burnout em home office, isso. profissionais da saúde, motorista de ônibus, até esses pirueiros que não estão trabalhando, né, por conta que as escolas fecham e abrem, né? Uhum. Então, Então pessoal, tem estresse para todo lado, né? tira um tempinho para você. Não atenda o celular quando você estiver no seu tempo de descontração dentro da sua casa. Sabemos que não podemos sair, né? Porém, o seu horário de serviço acabou. Tenta tirar um tempo para você, que é muito importante, né? Ajudar na sua saúde mental, pensar em você primeiro, para depois você pensar na sua empresa, porque o outro que está lá, ele só quer números às vezes, né? Ele não vai pensar muito na sua saúde. Então, tá aí, a Cirlei falou muito bem, né? Que aumenta cada vez mais os casos, o Gabs também trouxe isso dos aumentos de 2020, né? Já existia, mas agravou muito mais em 2020, agora em 2021. Então, vamos se cuidar, porque não tem só a Covid mais, né? Tem síndrome de burnout, tem ansiedade, tem depressão, tem síndrome do pânico, tem várias outras Tem coisas. tudo, Então, né? temos que... Não é porque chegou a Covid-19 pandemia que as outras doenças vão ser esquecidas, né? Ainda Sim, continuam as outras doenças, né? Então, se estiver sentindo, procura ajuda. Eu falo para alguns pacientes, né? Não paralise tudo, né? Pare tudo, fica igual a gente falou na live da Juliana, ficar um ano preso dentro de casa. sim, sim. Faz um exercício, faz uma caminhada, mas se cuida, toma todos os cuidados, álcool em gel, máscara, todos os cuidados que todo mundo já sabe, né? Sim, Então faz uma caminhada, conversa, aquele amigo que está no seu cotidiano, que sai com você, que você sabe os passos dele, se encontra, né? Não vamos paralisar tudo também, né? Mas igual enfatizando, tomando todos os cuidados, né? A gente vê muita gente que o recado na máscara ainda não existe para algumas pessoas, né? sim, sim, sim. Verdade. É,
E assim, temos que pensar do seguinte, né? Uma hora vai acabar. Não sabemos quando, mas vai acabar. Então vamos ter um pouquinho de paciência. É isso que eu falo para os meus pacientes, Sim, né? pensa assim, menos um dia de Covid, igual eu falei. Vai, todo Exato. dia, menos um dia, menos um dia. É, só Todo um mundo pouco. Exato, é isso mesmo, né? estressante, mas todo mundo vai sair dessa. Isso. E vamos ajudar um ao outro, né? Estamos aqui É, também, a página da clínica está aqui, né? Se quiserem, quem não segue, né? Quiser seguir também, sim, está aí. segue. Precisar, pode mandar mensagem no direct, nós estamos à total disposição, né? Não 24 horas por dia, lembrando, né? Síndrome de burnout. Não 24 horas por dia, Sim, né? manda um direct nessa página, a página da clínica, tem aí, eu vou deixar na descrição. Lembrando que essa live vai virar o podcast, vai para o Spotify, vai para o YouTube. Lembrando que é muito bom vocês deixarem um coraçãozinho, deixarem um like, compartilhar com as pessoas. Quanto Isso. mais, quanto mais a gente espalhar essa notícia, notícias boas, notícias de cuidado, melhor. Sim, e lembre-se, saúde mental é muito importante, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo. Então, cuide da sua saúde mental, né? Não precisa só o psicólogo, né? Tem várias formas para você se ajudar, né? Uma meditação, uma respiração, né? Você desligar o celular pelo menos 1 minuto, 10 minutos no dia, você assistir alguma coisa, um filme, você conversar com seus amigos, isso tudo ajuda na sua saúde mental, né? E assim, síndrome de burnout, você está trabalhando home office, você que está trabalhando, desliga o seu celular quando vai acabar seu expediente, não atenda mais. O seu chefe, você só trabalha 8 horas por dia, né? Então você não trabalha mais depois Sim. disso. Pense em você um Lembrando, pouco. Se você não pensar em você, o seu chefe não vai pensar, lembrando nisso novamente. e lembrando que burnout, igual o Silei falou, é tudo que envolve trabalho, é uma doença de trabalho. Então não é porque a gente falou de tocou nos assuntos burnout profissionais de saúde, porque não existe nos outros, existe em todas as profissões burnout. Isso mesmo. E assim, vamos nos cuidar para nós cuidarmos do outro, né? Sempre lembrando isso, tá ok? Qualquer coisa, só mandar mensagem no Pode chamar direct. a gente aqui, tá bom? Então Isso. daqui a pouco tá no YouTube, Spotify, pessoal. Falou, Douglas, até a próxima. Tchau, Gabs, até. Até.